Olá pessoal, tudo bem? Satisfação imensa estarmos juntos com todos vocês aqui pelo canal do Culto Racional, o canal do YouTube, mas também estamos aí pelo Facebook e também pelo Instagram, tá certo? Bom, eu quero aqui continuar o assunto que nós estamos falando sobre o efeito da cruz do Calvário, do sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que realmente foi um marco na história, de maneiras que hoje nós temos aí dentro da humanidade o antes de Cristo e o depois de Cristo, né? Só para você ver como que mexeu, né? Então assim, nós estamos falando sobre a união de dois povos, um dos fenômenos, né, da cruz foi quando ele disse está consumado, além do véu, além das que se rasgou, das rochas que se fenderam, das profecias que se cumpriram, do dia que virou noite e tantas outras coisas que aconteceram naquele momento, também houve ali o muro que se derrubou, ou que foi derrubado, de separação, de inimizade na questão dos judeus com os gentios, né? Claro que isso acontece no dia a dia, mas que espiritualmente aquele sacrifício uniria esses dois povos, que é o que nós estamos aprendendo aqui, tá? No capítulo 2 de Efésios, isso a partir do versículo 11, tá? Só que nós já lemos tudo isso, já fizemos os vídeos para falar sobre isso, né? Fizemos o vídeo falando sobre isso, e eu gostaria de, então, dar continuidade até com o encerramento desse assunto aqui, que é muito importante. Mas quero só recapitular para você que chegou no canal agora, pode estar pegando aí o bonde andando, para dar sentido para você. O sacrifício da cruz uniu os judeus e também os gentios, tá? De formas que antigamente, ou nessa época antes de Cristo, as pessoas que queriam chegar a Deus tinham que realmente seguir os preceitos judaicos, né? As leis de Moisés que foram estabelecidas, 613 preceitos da lei, haviam rituais, né, a serem seguidos, tradições judaicas, e tudo isso fazia parte, né, com o sacrifício dos animais, com a questão do templo, com a questão dos sacrifícios feitos uma vez por ano pelo pecado deles e tantas outras coisas que são ricas dentro da tradição judaica, tá? E a gente respeita muito. Só que assim, antigamente funcionava que uma pessoa para ter acesso a Deus ou mesmo ser salva só poderia ser por esses ritos. E o que Cristo veio trazer para nós foi exatamente uma união, porque funcionava assim, quem eram os gentios? Gentios eram todos aqueles que não eram judeus, portanto, por conta das suas práticas e por conta do seu paganismo e a sua idolatria e tantas outras coisas que não tinha nada a ver com as tradições e religiões dos judeus, então esse povo era um povo tido como um povo separado, um povo que estava longe de Deus, e é verdade, um povo que estava longe de Deus, um povo que não tinha, sabe, o direito de se aproximar de Deus se não fosse por aquelas práticas. Era um povo que estava perdido, tá certo? Um povo que não fazia parte da família de Deus. Embora na humanidade sempre encontramos pessoas que não eram judias, mas que eram pessoas de fé. E só precisavam ser orientadas ao Deus legítimo, ao Deus verdadeiro. E quando elas eram orientadas, direcionadas ao Deus verdadeiro e elas queriam seguir o Deus verdadeiro, elas teriam que se tornar judeus. Esse povo tinha que se tornar judeu. E como é que se tornava judeu? Se tornava judeu exatamente, principalmente na sua carne, fazendo a circuncisão e seguindo ali as práticas judaicas, cumprindo as leis de Moisés, 613 preceitos das leis mosaicas. Então era assim que a pessoa se tornava judeu para poder ter o acesso através dos sacrifícios e rituais e assim ter assim, a sua comunhão com Deus. Era dessa forma. Então quem não fizesse isso não era judeu e quem não era judeu não tinha vida com Deus, não poderia ter. Tá certo? Então, por que é importante esse ensinamento aqui? Porque nessa mensagem, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Efésios, aos cristãos de Éfeso, explicando que o sacrifício da cruz, o sacrifício do Senhor Jesus, termina com esse muro, termina com isso. Você não tem que virar um judeu para ter acesso a Deus. Você não tem que seguir as práticas judaicas, embora são importantes, mas ele está explicando que o mais importante
É o que Cristo fez na cruz. Que aquele sacrifício da cruz colocou fim nisso. Por isso que eu vou ler aqui, para dar sentido ao que eu estou falando, para que você que só está ouvindo o que eu estou dizendo, não pense, ele acha isso, ele está agora fazendo uma crítica ao povo judeu. Não, negativo, porque a minha questão aqui não é de etnia, né? A minha questão aqui é muito espiritual, tá certo? Então vamos lá. E antes que algum judeu ou algum judeu messiânico, eu falava isso no outro vídeo, né? O judeu messiânico é aquele que aceita o sacrifício de Cristo, o judeu messiânico é aquele que aceita o Senhor Jesus. Mas o judeu ortodoxo não. Eu tive em Israel, lá em Israel eles não aceitam o sacrifício de Cristo, Jesus nem se fala o nome de Jesus lá, né? Em Jerusalém, lá é Davi. Não foi ninguém que me contou, eu estava lá, tive lá uma semana, fiquei uma semana em Jerusalém, e nas imediações ali da Terra Prometida, da Terra Santa, né? E a gente vê que lá Jesus não tem vez, né? O túmulo de Jesus é fora da cidade. É o jardim do túmulo, né? Fica fora da cidade. Não tem nada a ver, né? Lá é Davi. Então vamos lá. Então diz lá o texto, né? O capítulo 2, vou ler direto e vou finalizar lá a partir do 20, tá? A partir do versículo 11 diz assim: portanto lembrai-vos de que outrora vós gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas. Então, os judeus sempre chamaram os gentios de incircuncisos. E realmente o eram, porque não tinham feito circuncisão, tá? Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era assim que vivia a humanidade. Naquele tempo, a gente estava sem Cristo. A gente estava separado da comunidade de Israel. A gente estava estranho, éramos estranhos à aliança da promessa. Quer dizer, nada das promessas ali cabia para os gentios. Para que os gentios pudessem fazer parte das promessas que estavam ali para os judeus, ele tinha que ser um judeu. E para ele ser um judeu, ele tinha que circuncidar, ele tinha que seguir, que nem eu falei, tá? Mas fora disso, eles eram estranhos às promessas. As promessas não cabiam, nem de ordenanças e nem de profecias, tá? Então nós estávamos sem esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Olha o fenômeno lá da cruz, estou recapitulando para você. Estava longe, então não tinha direito, estranho a promessa, mas agora fomos aproximados pelo sangue, agora temos direito. Agora eu não preciso virar um judeu e nem seguir as práticas judaicas. Agora, como um cristão, apenas seguidor de Cristo, eu tenho direito. É isso que ele está falando. Aí ele diz, outro fenômeno que aconteceu. Porque ele, Jesus, é nossa paz, o qual de ambos quem? Os judeus e dos gentios, fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então o consumado de Cristo está consumado e ele termina, além do véu rasgar, derruba essa parede de separação, que era a inimizade. Versículo 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem. Um novo homem. Então, olha que profundidade. Aboliu na sua carne, na crucificação, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então, para eu ter acesso a Deus, para nós termos acesso a Deus e direito às promessas, tínhamos que virar judeus. Fazendo o quê? Seguindo e obedecendo as ordenanças e nas palavras aqui, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Então as leis mosaicas terminam, que agora não é isso mais que vai me ligar a Deus, não é isso mais que vai me dar direito às promessas, mas é o sacrifício da cruz, por isso que fala que é pela graça. É pela graça. Não mereço. Mas nós praticamos tudo isso para ter acesso a Deus. Pois é, mas agora não preciso praticar nada disso para ter acesso a Deus. Para ser salvo, eu não preciso mais nada disso, porque foi graça, foi favor imerecido. Essa é a loucura da cruz. Por isso que a Bíblia fala da loucura da cruz. Essa é a loucura da cruz.
que por um homem entrou o pecado no mundo todo, todos pecaram por um homem, pelo pecado de um homem, mas agora pelo sacrifício de um homem, todos têm acesso ao reino de Deus. É glorioso isso aqui, maravilhoso. Aí ele diz assim, bom, a lei, os mandamentos, ele aboliu na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo, dos dois quem? Dos dois povos, tanto dos judeus como dos gentios, dos dois, criasse um novo homem. Então Deus não está preocupado com o ritual. Ele não está preocupado com o ritual. Ele está preocupado se a pessoa se torna esse novo homem. E esse novo homem a gente só se torna em Cristo. Você viu que tudo é Cristo? Você viu que tudo é Jesus? Tudo é o sacrifício da cruz? A tua mensagem, você que diz que é pastor aí, prega evangelho, ela tem que ser cristocêntrica. Se a mensagem que você prega não é cristocêntrica, Cristo no centro, você não está pregando o evangelho. Você pode falar dos profetas, você pode falar dos homens da Bíblia, os heróis da fé, ok, mas o que eles fizeram não supera ou está acima do que Cristo fez. Olha só que maravilha. E aí ele diz o seguinte, versículo 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus. Reconciliar ambos quem? Os judeus e os gentios. Reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Aí, olha que coisa maravilhosa. Deus quer reconciliar os dois em um só corpo. Um só corpo. Que aí se torna a igreja. A igreja se torna isso. A igreja é um corpo, elas não são paredes, ok? Né? Reconciliar-se ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz. Foi a cruz que fez isso. Quando eu falo a cruz, pessoal, não é um pedaço de madeira, não. Senão a pessoa fala, eu tenho que ter uma. Não é isso. Quando eu falo a cruz, é o sacrifício da cruz. Tá? Como diz o João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Cordeiro que foi para o sacrifício. Tá? Então, sacrifício da cruz. Quando a gente fala a cruz, por intermédio da cruz. Aí ele diz assim, ó, versículo 17, e vindo evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Então Jesus apareceu e o ministério dele foi fazer essa paz, ele evangelizou a paz, tanto para o que estava longe, que era o gentio, e também o que está perto, que é o judeu. Aí você está dizendo assim, poxa, mas tudo isso aí falou nos vídeos, mas eu estou recapitulando, para poder não ficar nenhuma dúvida, e para aquelas pessoas que chegam no canal agora, para dar sentido para elas também. E aí diz assim, ó, porque por ele, ambos têm acesso ao Pai em um Espírito. Ambos. É por Cristo que eu tenho acesso a Deus. Não são mais pelos rituais. Não é mais pelo sacrifício de animais. Não é por ordenança de lei. Agora é por Cristo que eu tenho acesso a Deus. Está escrito aqui. Assim já não sois estrangeiros. Eu não sou mais estrangeiro. Eu era estrangeiro, agora não sou mais. E peregrinos. Mas cidadãos dos santos. Aqui. E sois da família de Deus. Eu sou e ninguém pode negar. E você também pode ser. Edificados, agora vem, para finalizar, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Vai falar aqui de 3 coisas importantes. Então essas pessoas que são ligadas a Deus através do sacrifício de Cristo, o que acontece? Acontece o seguinte, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, Novo Testamento, e profetas, Antigo Testamento. Então nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos, tá? Que é a nova aliança, tá? E profetas, por quê? Profetas não é que você tem que agora eu tenho que seguir a lei, não é isso. Mas a lei é importante para que nós venhamos entender o sacrifício da cruz, para que nós venhamos entender o Evangelho, para que nós venhamos entender os pecados que condenavam a nossa alma, a nossa vida. Os profetas apontavam o Salvador. Então, por esse fundamento de nós entendermos hoje nós temos uma perspectiva diferente do Antigo Testamento.
O Antigo Testamento não é para você ficar pegando versículos de lá, lá está prometendo que Deus vai me dar uma terra, Deus está prometendo que vai fazer chover, não é para você ficar, desculpa, igual um bobo, atrás de pão, atrás de comida, atrás de coisa. É para você ter um parâmetro das tentativas de Deus, desde da condenação do homem, desde o pecado do homem, da queda dele. Você vê como que Deus vem tentando de todas as formas religar o homem a ele. Sabe? Sempre Deus livrando, sempre quando Israel se perde. Então você vai vendo a trajetória do povo de Deus, até chegar em Cristo. Então, nós somos edificados pelo fundamento dos apóstolos. Não é fundamento de instituição, que o cara nem lê a Bíblia para você. Sabe, que fica aguçando você só as coisas desse reino aqui. O fundamento, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Sendo ele mesmo, Cristo, Jesus, a pedra angular, a pedra principal dessa edificação, que tem que ser a vida de uma pessoa que assume essa fé em Deus, no Senhor Jesus, ele tem que ser a pedra principal desse alicerce. E diz lá o versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Está vendo? Ele compara a gente como um edifício que está sendo construído, e ele sendo bem ajustado, ajustado com o quê? Com um alicerce, fundamentado no ensinamento, na doutrina dos apóstolos, sob a profecia dos profetas, aonde qual Jesus é a pedra principal, tá certo? Cresce no santuário dedicado ao Senhor. Santuário dedicado ao Senhor não está falando de você construir um templo, está falando aqui, no qual também vós, juntamente, aí ele está falando com os efésios, que não eram judeus ali, ele não estava falando com os judeus ali, mas ele estava explicando que vós também juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus. O objetivo do canal é edificar você para que você seja uma habitação de Deus. Esse é o Evangelho. O Evangelho faz com que as pessoas que estavam mortas nos delitos e pecados sejam chamadas, trazidas, abençoadas, saia da condição de morte para a condição de vida, assentada com Cristo, acima de principado, potestade, dominador, inferno. Tem ele como cabeça, a qual nós somos corpo. Mas você não é judeu, tá? Eu não sou gentio, mas eu estou unido pela cruz. Eu não preciso mais virar judeu para poder sou judeu pela fé, por essa união da cruz. E não preciso. Sabe? Então assim, e para que então não é para eu galgar posição dentro de instituição feita pelo homem, não, isso aqui é para que é o Evangelho? Para poder edificar, para que eu seja edificado a habitação de Deus, no Espírito, claro, porque tudo isso é espiritual. Então, é isso que nós queremos que você compreenda, que se você compreende isso, acabou, ninguém vai ficar te censurando, sabe? Vai ficar essa briga. Quando você vê gente que fica brigando, não, porque, olha, na lei, para com isso. Está aqui, nós fomos unidos pelo sacrifício da cruz. Está aqui, versículo 15, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Tudo aquilo que você fazia por obrigação, hoje você faz por consciência. Não é que eu sou salvo porque eu não peco. Porque se eu pensar desse jeito, eu sou salvo porque eu não peco, quer dizer que eu sou salvo porque eu pratico as obras de justiça. Não é que eu sou salvo porque eu não peco. Eu não peco porque eu sou salvo. Primeiro fui salvo. A salvação que me encontrou me abriu a consciência, eu entendi. Agora eu faço isso para o meu Deus, não peco para o meu Deus, não é porque na nossa carne não tem inclinações, mas é porque eu tenho consciência do que Ele fez e tenho consideração com o que Ele fez. E por causa disso é que eu sigo com retidão e fidelidade ao nosso Deus. Deu para entender? Então, nós encerramos aqui esse assunto. Espero que você entenda desde lá do início as mensagens para
os Efésios, essa para mim é a mensagem principal, a preocupação de Paulo para que eles tivessem o pleno conhecimento, né, do Senhor Jesus, iluminando os olhos do coração para entender qual era o chamamento, e por aí você vê. Tá certo? Vamos ficando por aqui na nossa participação. Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos continuando aí com o culto racional a cada dia. Amanhã a gente volta, tá bom? Forte abraço a todos vocês. Com licença.